Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como gerar o Excel com Laravel. Isto é, será apresentado como implementar este botão Gerar Excel. Eu fiz uma pesquisa com prestação, só retornou esses 4 registros. Se eu clicar em Gerar Excel, no meu caso, em função de estar configurado para o navegador abrir aonde será salvo, eu indico onde deve salvar e temos este arquivo. Clico em salvar, gerou, abro o mesmo e gerou o Excel dos 2 registros que eu pesquisei. Tem a data de vencimento, o valor e o total. Mas se eu não fizer a pesquisa, clico em limpar, retornou todos os registros e tento gerar o Excel. Indica onde será salvo, abro o mesmo. Gerou o Excel de todos os registros. Inclusive, possui caracteres especiais no título, no cabeçalho, como também possui caracteres especiais no nome. Tio, se cedilha, tem algum acento? Não. Ah, sim, tem um acento. Eu apresento na aula como corrigir para que seja apresentado corretamente os caracteres especiais. É este gerar Excel que será implementado nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server e em seguida o diretório Celc que eu sempre utilizo nos tutoriais. E dentro desse diretório coloco o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Com o código aberto, tenho o arquivo ler com as instruções, primeiro os requisitos, depois como executar o projeto baixado. Posso acessar esse endereço acessando, sou redirecionado para a página inicial. Venho em listar contas. E neste listar contas já tenho gerar PDF, agora quero implementar o gerar Excel. Primeiro, criar a rota, venho em Routes, Web, pego como exemplo a rota gerar PDF, duplico, agora será gerar CSV, sendo um formato do Excel, aqui também CSV e também o CSV. Método, a primeira letra da segunda palavra ou das outras palavras em maiúsculo. Abro esta controller, seguro Ctrl, clico sobre o mesmo e abre a controller. E no final, antes da última chave, preciso implementar o método. Um método público porque deve ser chamado, em seguida será gerar. Pego o nome para não colocar errado, coloquei gerar CSV, então aqui também será gerar CSV. Recebe como parâmetro o request, o que é a rota enviar, e injeta na variável request. No momento, só dou um var dump, sendo um dd, em cifrão request, só para conferir se realmente eu estou recebendo as informações que havia enviar. E aonde será implementado o botão na view, abro o resource, venho em views e tenho a view relacionado a contas, sendo listar, coloco antes de conta. Eu tenho a rota gerar PDF, aqui também crio um botão para gerar Excel. Duplico este para facilitar. Qual é o endereço? Eu não estou utilizando o nome da rota, eu estou utilizando a rota em si, a URL, porque eu estou enviando query string na URL, os parâmetros que o usuário pesquisou. Não precisa ser o laranjado, Excel é verde, então eu coloco o SUSE, sendo o botão verde, e gerar Excel ou CSV. Eu coloco Excel, sendo CSV um formato Excel. Temos o gerar Excel. Se eu clicar em gerar Excel, abriu a controller e o request no momento não possui nenhum parâmetro e na URL também não. Mas se eu pesquisei por prestação, em seguida clico em pesquisar,
retornou esses dois registros. Se eu clicar em gerar Excel, estou enviando os parâmetros na URL, clico em Request. No Request não veio nenhum valor, mas se eu acessar em query string, eu tenho data fim, data início, está nulo e tenho o nome prestação. São os valores que estão sendo enviados na URL. Significa que está correto. O botão, a rota, agora falta implementar na controller. Estou recebendo os parâmetros, sendo a query string. Então, quando eu setar os parâmetros que estão vindo na query string, são esses parâmetros. Você pode conferir. Eu não vou retornar novamente. Eu preciso recuperar os registros do banco de dados. E temos o nosso pesquisar. Não vou implementar do zero, porque eu já apresentei em aulas anteriores como implementar o pesquisar e também utilizamos o pesquisar no gerar PDF. Eu copio para facilitar. Copio somente esta query, toda ela, inclusive o calcular a soma total. Copio ambas as query e colo aqui abaixo no gerar PDF. Posso dar um DD só para conferir se realmente estou recuperando os dados, estou recuperando as contas, retorno e clico em gerar Excel. Retornou somente dois registros porque eu tenho o pesquisar. Venho em atributos, retornou os dados da conta, mas eu não tenho nenhum relacionamento. Eu estou retornando o ID da situação. Eu quero o nome da situação. Para isso, posso utilizar o com, sendo o with, indico que eu quero recuperar a situação. Posso conferir na Models como implementei o relacionamento. Venho na Models Conta, eu implementei o relacionamento da tabela conta com situação, então posso utilizar. Simplesmente pego situação conta. Desta forma, estou recuperando a situação. E também não quero ordenar pela coluna Create, quero ordenar pela coluna Vencimento. Posso conferir na Models Conta se eu tenho a coluna Vencimento. Pego a mesma, estou recuperando, então posso utilizar a mesma neste local. Recuperei os registros, só faltou testar para ter certeza. Confiro, só atualizei a página, venho no segundo registro, eu tenho o relacionamento. Estou recuperando a situação, venho em atributos, nome da situação pendente. Posso conferir se estou recuperando o valor total dos registros recuperados. Conferir, atualizo, deu 418,41. Isso é somente dos dois registros que eu recuperei, mas se eu retirar a pesquisa, gerar Excel, agora deu 3.000, porque o total aqui tem 3.000 e alguma coisa. Agora sim podemos começar a implementar a parte para gerar o Excel. Criar o arquivo temporário. Para isso, crio uma variável CSV que vai receber o nome do arquivo. O nome do arquivo eu quero que cada um tenha um único nome e o arquivo seja salvo no local temporário. Coloquei temp name, temporário, depois utilizo esta função indicando o diretório padrão e agora sim eu indico o nome do arquivo, vírgula, será um arquivo CSV, depois do CSV, underline, concateno, ponto, utilizo str, preciso incluir o str aqui acima. Posso pegar este como exemplo só para facilitar, apago e começo a digitar e o editor auxilia que eu tenho o str. Agora que eu incluí o str, posso utilizar aqui na parte inferior. 2 pontos para resolução de escopo e utilize a função essa daqui. Ela vai gerar um número único, um número ou um nome aleatório. Já tenho o nome do arquivo, o próximo passo é abrir o arquivo para poder escrever. Para isso, utilizo o FOP para abrir,
Depois de ter aberto este arquivo, nome arquivo, eu indico que eu quero abrir no formato de escrever, poder escrever no arquivo e atribuir para um arquivo com o nome de arquivo aberto. Só coloco a palavra aberto. E quero criar agora o cabeçalho ou a primeira linha do arquivo Excel. Crio uma variável com o nome de cabeçalho, sem caracteres especiais, tio, cedilha, acento. Crio o array. Neste array vai ter a primeira coluna do Excel sendo o ID, depois nome. O ID você não coloque em maiúsculo, porque depende a versão do Excel que você abrir, vai gerar erro. Depois do nome, tenho vencimento. Depois do vencimento, quero acrescentar a coluna situação, mas a coluna situação temos um problema. Tem caracteres especiais, tio e cedilha. Para isso, eu preciso converter. E para converter, será utilizado esta função. Coloquei o comentário para facilitar. Indico que vou utilizar esta função para converter. Só apago o parênteses, coloco a situação e fecho o parênteses. E quero converter para formato ISO, utilizando o valor que está em UTF-8. Assim eu consigo trabalhar com caracteres especiais. E por último, eu tenho também, coloco vírgula e a última coluna será o valor. Implementado o cabeçalho, preciso escrever o cabeçalho no arquivo aberto. Para escrever, será utilizado esta função, e para esta função posso primeiro enviar o arquivo aberto, em qual arquivo deve escrever. O que eu quero escrever é o que está dentro da variável cabeçalho, e cada coluna será identificada por ponto e vírgula. O cabeçalho já está implementado. Falta implementar a parte para percorrer as contas. Cada conta será uma linha no arquivo Excel. Utilizo o for each. O que estiver dentro de contas, quero percorrer, e toda vez que ele passar pelo for, vai ter os dados de uma única conta. Coloco no singular. Agora preciso criar um array, e este array vai ter os dados de uma única linha. Para isso, coloco conta array, coloco um nome bem fácil para identificar o que ela possui. É um array, abro colchetes e finalizo colchetes. Primeira coluna será o ID, ela recebe o que estiver dentro de conta. Depois de conta eu tenho o ID. Lembram do DD que eu havia colocado? Eu havia impresso o ID, as informações da conta. Duplico isso porque vai ter o ID, nome, vencimento, situação e valor. Acho que são esses valores. Somente diminuo o terminal para conseguir visualizar o cabeçalho. Exatamente, tenho nome, depois do nome tenho vencimento. Também tem a situação, o nome do elemento no array, sem caracteres especiais, de preferência, valor. Coloquei o ID, qual é o nome da coluna, ou a palavra que identifica, venho na Models, exatamente a mesma palavra, nome, depois tem o vencimento. Eu copio daqui para ter certeza, mas se você der um DD, é melhor. Você vai conferir se realmente está retornando os valores. Depois tem a situação. Somente a situação será utilizada o que está vindo deste relacionamento, sendo o nome da coluna. Abro a model situação, tem nome. Inclusive, vamos imprimir o DD só para vocês lembrarem. Coloco o DD, em seguida cifrão contas, que possui todas as contas. Assim é mais fácil de apresentar para vocês.
venho no botão Gerar Excel, Itens, abro qualquer uma conta, primeiro os atributos relacionados à conta, nome, valor e vencimento. É isso que eu estou utilizando. Próximo passo é a situação. Situação está no relacionamento. Primeiro tenho situação conta, depois que eu pegar conta, tenho situação conta, depois de situação conta, tenho o nome da conta. Venho em atributos e atributos tem o nome. Colo o mesmo. E por último tenho o valor. E o valor não é em situação, é aqui acima. É salvo no formato double. Ponto. Eu preciso converter para o formato do real. E recorto isso daqui para ter. Utilizo o number format para formatar o valor, sendo este valor que eu colei, conta valor. Vai ter duas casas decimais, pois nosso real tem 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, e essas casas decimais devem ser separadas pela vírgula e a milhar pelo ponto. Por exemplo, R$1.000 ou 2.580. 2.580, vírgula e depois os centavos. No entanto, eu tenho a situação. A situação, abro o banco de dados, acessei o AMP Server, venho no phpMyAdmin, realizo o login com o usuário padrão e a senha em branco, selecionei o MySQL, em seguida venho na base de dados Selk. Na base de dados Selk eu tenho situações contas. No momento, situações contas não possui caracteres especiais, então não vai dar nenhum problema no momento. Eu continuo assim. Depois eu apresento para vocês como converter se tiver caracteres especiais. Você pode utilizar o mbconvert ou vamos implementar aqui mesmo. A única coluna que pode ter vai ser, tem sim, nome prestação. Então, posso já converter o valor, ou melhor, o nome, converter para aceitar caracteres especiais. Pego também isso e acrescento em situação, no nome da situação, porque no momento não possui nenhuma situação com caracteres especiais, mas se no seu projeto já possui, você não vai ter nenhum problema. Tenho os valores, preciso escrever o conteúdo no arquivo. Vocês já sabem porque eu escrevi o cabeçalho utilizando a mesma ideia. Cifrão arquivo aberto, aberto em formato para poder escrever, recebe o que está dentro de conta array e vai ser separado por ponto e vírgula. Está implementado o conteúdo, no entanto, temos o valor total. Eu também quero imprimir. Só conferir, é depois do for each, cuidado para colocar no local correto, criar o rodapé, crio uma variável com o nome de rodapé, ela recebe um array, primeira posição vazia, sendo o ID, depois a segunda referente, vamos ver, é nome, depois do nome tem vencimento, depois do vencimento tem a situação, depois da situação, agora sim eu quero imprimir o valor total. Pego o valor total, o nome da variável, total valor. Está sendo utilizado em algum local? Não, é porque ele está apresentando como fosse utilizado. Apago o DD contas e utilizo aqui abaixo este valor total. Também quero converter para o formato do real. Number format, formate este valor utilizando duas casas decimais, separada pela vírgula, a milhar separado pelo ponto. E também escrever no arquivo. Exato, arquivo aberto, somente deve escrever o que estiver dentro da variável rodapé. E preciso fechar este arquivo para poder baixar. Fclose, fechar o arquivo que está aberto. Depois de ter fechado, posso realizar o download.
Para isso, return. Neste return vai ter o response. Depois do response, acrescento forçando download. E o download vai ter o nome do arquivo. Primeiro eu indico, deve baixar o arquivo. Onde que ele está? Esse daqui. CSV nome arquivo. Tem o local temporário. Depois o nome do arquivo. Nome único. Descendo um pouco, colo o que eu havia copiado, sendo o nome do arquivo. Quero atribuir um novo nome para este arquivo. Será relatório, de preferência sem caracteres, especiais no nome do arquivo, contas, underline, Selk. Mas, assim, todos os arquivos vão possuir o mesmo nome. Eu quero que seja um nome único. Já utilizamos o str, posso utilizar o mesmo, depois gere um nome único e a extensão do arquivo .concateno com uma string indicando a extensão sendo um CSV. A princípio está implementado, só conferir, não tem mais o dd, testo se realmente está funcionando. Retorno, atualizo, limpo a pesquisa para não ter nenhuma, clico em gerar Excel. Depende como está configurado o seu navegador, ele pode realizar o download diretamente ou conforme no meu caso ele está indicando para selecionar um diretório. Importante que ele apresentou porque assim eu consigo ver o nome relatório underline contas underline Selk conforme eu indiquei e depois o nome aleatório utilizando o str e está indicando a extensão do arquivo, sendo um arquivo Excel separado por ponto e vírgula. Clico em salvar, fez o download, o arquivo extensão CSV, abro o mesmo, abri o arquivo Excel, gerou corretamente, só cuidado se você colocou o ID com letra maiúscula. Temos o ID, o nome com caracteres especiais. Estou conseguindo imprimir corretamente com caracteres especiais em função de ter utilizado esta função. Depois, tem o vencimento. Está ordenando da forma desc. Eu quero que ele ordene da forma ASCII. Primeiro, as que vencem antes. Retiro esse desc. Se você gerar novamente, vai ser gerado um Excel com o dia 5 por primeiro. A situação, no momento a situação não possui caracteres especiais, no entanto já está preparada para receber caracteres especiais. E por último tem o valor formatado para o real. Aqui 120, ele não apresenta o 00, isso é padrão do Excel. Quando tem número, não sendo 0, é apresentado. Quando é 0 depois da vírgula, o Excel não apresenta. Tem a milhar, sendo separada pelo ponto, seja na parte do valor, como também no valor total. Ele pulou 1, 2, 3, 4 colunas, imprimiu na quinta o total, porque eu estou indicando 1, 2, 3, 4. Essas 4 colunas recebem valor vazio e a quinta coluna recebe o valor total formatado. Se você pesquisar e gerar um Excel, ele vai gerar um Excel somente da pesquisa. Bora testar. Pesquiso por prestação, pesquisei, clico em gerar Excel, gero no mesmo diretório, observem que está com nome diferente, sendo BE, clico em salvar, abro o mesmo e gerou o Excel somente com os registros pesquisados. Retornou os 2 registros e também a soma total dos 2 registros. Desta forma, eu consigo gerar o PDF de todos os registros ou gerar um Excel utilizando este filtro. Cuidado para não gerar um Excel com grande quantidade de registro, porque depende do limite do servidor, vai travar. Por isso é importante ter este pesquisar para limitar a quantidade de registros que devem ser impressos no Excel. Apresentado como gerar Excel, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.